Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Wellington Teodoro da Silva. Ele fala aqui no Religário sobre religião e política. Nós terminamos o bloco falando de como que a historiografia trabalha essa posição de esquerda, direita, progressistas, reacionários no âmbito do catolicismo, e lembrava que o magistério em geral da igreja não aceita bem essa nomenclatura, né, para se identificar, não se identifica. Né? Como é que é essa questão para o historiador? Eu acho que o historiador tem que refinar melhor a sua forma de compreender os seus objetos. Né? O Dom Eugênio Salles, por exemplo, se você ler o livro sobre o movimento de Natal do Cândido Procópio Ferreira de Camargo, aquele Dom Eugênio Salles ali, ele é de esquerda, até a medula. No entanto, ele passou como um sujeito de direita, ou talvez até reacionário, não sei, mas conservador. O conceito de esquerda, a esquerda católica, ela surge no conflito entre os católicos, não é? Então, os católicos conservadores ou reacionários é mais adequado, os católicos reacionários chamavam de esquerda católica aquele catolicismo que eles queriam desqualificar. Então, ser esquerda é ser menos católico, ser político é ser menos religioso, não é? Acontece o mesmo com o conceito de populismo. No combate político, os liberais da República Velha chamavam Getúlio de populista, mas a ideia era desqualificar. E a historiografia ela pega esses conceitos que surgem ali no teatro dos conflitos, né? E que não é bem conceito, é um xingo, né? Xingar o outro, né? Toma essas palavras e as transforma em conceito acadêmico para pensar o objeto sem uma defesa, uma crítica adequada. Sim. Autores, aqui vou mostrar para o telespectador. Isso aqui é o livro publicado pela editora CRV. Inclusive, quem quiser acessar ou comprar o livro pode acessar diretamente o site da editora, não é mesmo, Hélio? Se você disse que aparece aí no seu vídeo, www.editora, vou mostrar aqui para o Bruno, editoracrv.com.br. Esse livro é fruto da sua tese de doutorado, defendida lá no programa de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sim. Você trabalhou o catolicismo nas veredas da política, particularmente a partir da publicação do movimento Brasil Urgente. Exato. Né? No período 63, 64. Exato. Que personagens, que aspectos você destacaria, né, desse movimento Brasil Urgente? Olha, personagem, eu destaco uma pessoa que me impressionou muito na leitura do jornal e da literatura do período, né, que é o Frei Carlos Josafá, o dominicano Frei Carlos Josafá. Tanto que eu tive uma dificuldade muito grande de compreendê-lo sociologicamente, né? Nós temos esse desejo de arranjar tipos. Eu fui encontrar uma forma mais adequada de compreender o Frei Carlos no Sartre, no texto Questão do Método, quando ele trata do filósofo. O filósofo é aquele que produz uma síntese do seu momento histórico, uma síntese das questões que povoam o imaginário das pessoas, com vistas à transformação da realidade, né? Imagino que inspirado aí o Sartre na 11ª tese sobre Feuerbach, que o que importa é transformar a realidade e não meramente interpretá-la. E o alcance desse movimento no âmbito da esquerda católica? Olha, esse movimento, o Jornal Brasil Urgente chegou em 63, 64, a distribuir no Brasil inteiro 60 mil exemplares. Ele chegou a todos os estados do Brasil. Eu tive notícia de que um sujeito no Maranhão foi preso com um golpe de Estado porque vendia o Brasil Urgente, né? Relatos de ex-militantes do período impressionam muito com o impacto que as matérias do Brasil Urgente provocavam neles. E foi tão eficiente o movimento Brasil Urgente que o seu fundador e animador, o Frei Carlos Josafá, ele foi exilado
antes mesmo do golpe de Estado de 64. Né? Então, e pela sua condição de mídia, imprensa e movimento social, ele é bastante generoso para o historiador, porque permite ali você compreender todo o ambiente político desse último ano do governo Goulart e também perceber todo o ambiente do catolicismo ali nesse último ano do governo Goulart. Sim. E é uma publicação católica, ou não? É católica, mas não exclusivamente. Né? É católica porque discute... A CNBB chegou a lançar um documento dizendo que não era uma imprensa oficial da igreja. E eles responderam, Brasil Urgente, não, nunca quisemos ser uma imprensa oficial da igreja, mas somos uma imprensa de católicos. Né? Sei. Com notícias das encíclicas papais, faziam questão de receber a bênção do arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Mota. Aqui a capa do livro, não sei se o telespectador pôde ver quando nós mostramos, né? Traz várias fotos de primeira capa, do jornal, ou seja, o jornal repercutia o cotidiano da vida social nacional e internacional. É isso, Wellington? Se posso destacar aí, essa matéria, por exemplo, Sim. Americanos financiam o golpe de Estado, né? Sim. A morte de Kennedy foi golpe de Estado, um golpe de Estado republicano. Então são matérias muito impactantes e umas matérias também, umas matérias com um rigor conceitual muito grande, sabe? Não era meramente noticiar. Havia uma preocupação em noticiar, mas também de formar uma mentalidade. Né? Era um jornal para a inteligência. Sim. Era um jornal para a inteligência. E o que no seu trabalho você procurou destacar ao consultar essa coleção do jornal Brasil Urgente? A condição dele de mídia, de meio, e a sua preocupação em formar mentalidades, né? A sua preocupação de formar mentalidades, formar inteligências. É um jornal inteligente, né? O Frei Carlos Josafá, ele conseguia ter duas coisas que é difícil reunir, né? Uma operosidade política muito grande, um carisma pessoal muito grande e um teórico, né? Um teórico extraordinariamente erudito e refinado. Sim. O jornal, quando teve a sua publicação encerrada, né, você acha que ele, depois disso, ele conseguiu produzir, mesmo tendo a sua publicação encerrada, algum fruto assim Não. na história brasileira? O jornal, não, ele foi encerrado e acabou, né? Mas as repercussões dele permaneceram, não as repercussões dele, né? Mas as repercussões de tudo aquilo que aquela geração fez. Aquela geração fez uma música maravilhosa, revolucionou a música, revolucionou o cinema, revolucionou a poesia. O Ferreira Goulart estará agora aqui na PUC, né? O Ferreira Goulart é dessa geração. E também revolucionaram a imprensa, né? Mas em alguns setores, essa ditadura civil-militar conseguiu ter mais felicidade em impedir desdobramentos futuros. Né? Sim, ela foi... Um ex-diretor do jornal, ele morreu ele foi atropelado por um carro do exército, dirigido por um militar bêbado, e o ex-diretor cofundador do jornal, estava na calçada. O sujeito na calçada foi atropelado por um carro militar, dirigido por um militar bêbado, segundo os documentos, né? Então, nós estamos aqui num lugar tão agradável, com ar-condicionado, uma conversa tão inteligente, mas era um momento de conflito muito forte. Pessoas morriam, né? Pessoas eram torturadas, uma coisa terrível. O que é que o leitor, inclusive eu convido o nosso telespectador a ligar aqui para a TV, para o nosso canal interativo, porque nós vamos sortear esse livro, foi um presente aqui do nosso convidado, né, o 32090122. Qual que é, assim, o legado do jornal na sua visão, para a gente encerrar a nossa conversa?
É o legado da justiça social, né? A verdadeira paz. Eu trabalhava muito essa ideia, que segundo eles vem de São Tomás de Aquino. A verdadeira paz, ela só é possível com a verdadeira justiça, né? No mundo em que há exploração, no mundo em que há crianças passando fome, crianças que se prostituem, no mundo de um acúmulo tão terrível de riqueza às custas de uma miséria tão grande, essa é uma falsa paz. Então nós temos que construir a verdadeira paz. E esse é o legado que a sua pesquisa... É o legado dessas pessoas aí. E é o que eu aprendi. A gente aprende muito como profissional, como historiador, né, como cientista da religião, a gente aprende muito. Sim. Mas como pessoa, é o que eu aprendi. Eu conversei no Religário de hoje com o presidente da ABHR, Associação Brasileira de História das Religiões. Você pode conhecer a associação acessando o site da associação, que é abhr.org.br. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/Religário. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário Conhecimento e Religião.